Nós derrotamos a tortura, nós derrotamos o bolsonarismo para permitir a democracia e a manifestação livre de todas as pessoas. Luiz Barroso, ministro do Supremo Tribunal Federal, foi a um encontro e fez um discurso. E não se aguentou. E disse que nós lutamos e fizemos para derrotar o bolsonarismo. Aí vem um monte de mimimi, que ele não podia ter falado isso, que não sei o quê, que ele é o ministro do Supremo Tribunal Federal e blá, 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 blá. E tudo bem, tudo bem. A fala dele foi inoportuna, porque ele é um ministro do Supremo Tribunal Federal e ele deve se manter de uma forma mais reservada dentro do ambiente político. Mas vamos lembrar um pouquinho do contexto. Esse aqui, ó, o ministro Barroso, ele era também ministro do Tribunal Superior Eleitoral na época em que Bolsonaro mais atacava as urnas e o sistema eleitoral. Luiz Barroso foi atacado e afrontado várias vezes por Bolsonaro, se levantando contra as urnas e contra o sistema eleitoral. Logo, Luiz Barroso, quando falou de bolsonarismo, ele não quis falar de todos aqueles que votaram em Bolsonaro. Ele falou, dentro desse contexto que eu estou explicando, dos ataques que ele sofreu, mas não só isso. Ele está falando desse bolsonarismo aqui. Vamos ver. Só Deus me tira da cadeira presidencial. E me tira, obviamente, tirando a minha vida. Fora isso, o que nós estamos vendo acontecendo no Brasil não vai se concretizar. Mas não vai mesmo. Ele estava se referindo a esse bolsonarismo aqui. Bolsonaro atacava o pleito eleitoral, atacava toda a probidade das urnas, todo o sistema eleitoral, todos os dias, todas as semanas, inclusive afrontando Luiz Barroso. Bolsonaro chegou a fazer essa live, e essa não foi a única, foram várias as lives que Bolsonaro fez. E nessa ele falou que só Deus para tirar ele da cadeira de presidente da República. E obviamente que ele sairia morto. Ou seja, essa fala é uma fala golpista em que ele não aceitaria o resultado do sistema eleitoral vigente à época e até hoje e que, portanto, poderia dar um golpe de Estado. E foi isso que tentaram fazer e não conseguiram. E foi dentro desse contexto que Luiz Barroso disse que derrotamos o bolsonarismo. Ele mentiu? Não. Ele falou uma verdade que poucas pessoas têm coragem de dizer. Que ele confrontou, assim como Alexandre de Moraes confrontou e parou aqui, ó, Bolsonaro. Por quê, Andréa? Bolsonaro é um perigo para a democracia. E as instituições democráticas já perceberam isso há algum tempo. Verdade, André? É verdade. E muitos do povo, a maioria do povo também. A maioria do povo também percebeu o perigo que é essa extrema-direita e o perigo que é Bolsonaro. Com essas caras pálidas, com essa conversinha fiada, com essas lágrimas de crocodilos, perceberam o quanto são perigosos. Tanto que Bolsonaro perdeu as eleições. Perdeu a maioria, a democracia venceu isso tudo aqui, ó, superou a tentativa de golpe e a democracia venceu, meu querido, minha querida. As instituições foi mais forte do que esses bandidos aqui, do que esses golpistas e venceu. E Bolsonaro vai para o lixo da história com a sua desumanidade, com a sua crueldade, com o seu desgoverno e vai responder e já está respondendo pelos seus crimes. É isso. Aqui não tem mais enganados. Bolsonaro foi o pior de todos os presidentes que nós já tivemos. E Luiz Barroso, na sua fala, diferentemente aqui do Bananinha, que comparou professor a bandido, Luiz Barroso apenas falou tudo aquilo que os professores gostariam de falar, o que eu gostaria de falar, o que você que está aí gostaria de dizer. Vencemos o bolsonarismo. Aqui, ó. O verdadeiro chefe-mor e o verdadeiro golpista de toda essa história, em que teve alguns protagonistas que tiveram coragem de enfrentar, dentre eles Luiz Barroso, e notadamente
Alexandre de Moraes. Mas nós temos que passar uma mensagem final para Bolsonaro, que é essa aqui. Dá uma olhadinha. Às 19 horas e 57 minutos, a Justiça Eleitoral acaba de confirmar a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, na disputa da presidência da República. É isso. É essa mensagem. É esse bolsonarismo que foi atacado e Bolsonaro perdeu. Fala, André, mas você está sendo redundante nisso. Mas não parece. Não parece. Bolsonaro está falando ainda que vai concorrer às eleições de 2026. Talvez não para presidente, mas para senador. E ele está inelegível. Você conta ou eu conto? Bolsonaro, você não poderá concorrer a nenhuma eleição durante o período de 8 anos. O seu recurso no Supremo Tribunal Federal vai cair, vai ser um tiro no pé, porque o Supremo vai dar repercussão geral e vai alcançar todos os outros golpistas que fizeram a mesma coisa que você fez, Anta. Então não é redundante. A gente precisa falar. Há muito pouco tempo vocês conheceram o que é o fascismo, vocês conheceram